Capítulo 73. O destino das mentiras e da perda. Kalen estava sentado junto ao riacho no ninho, a poucos metros de onde a água despencava do penhasco. Dan, Teren, Vaeril, Tarmon, Aen, Lirin e Eric estavam sentados ao seu redor, conversando à luz da fogueira, enquanto Valerys estava enroscado nas costas de Kalen com a cabeça apoiada na cauda de Thrax. O enorme dragão verde fazia pouco mais do que comer, dormir e voar. Mesmo assim, isso era mais do que qualquer um dos outros 5 dragões Rakina. A maioria mal se movia. Nos últimos meses, Valerys havia se tornado um seguidor de Thrax. Partia o coração de Kalen sentir a tristeza de Valerys e a estranha solidão que o consumia. De alguma forma, encontrar os dragões como eles eram havia feito Valerys se sentir ainda mais sozinho do que antes. Kalen inspirou profundamente pelo nariz, soltando o ar lentamente enquanto erguia os braços. Ter as runas mestras inscritas em sua pele não doera tanto quanto ele havia previsto, mas ainda assim causava desconforto. Valdrin tatuou as runas em 4 círculos, 2 em cada um dos antebraços de Kalen, logo abaixo do pulso. A tinta era prateada e brilhava quando a luz incidia sobre ela. Ele traçou com o dedo indicador da mão direita o primeiro círculo de runas em seu antebraço esquerdo, sussurrando a frase que Valdrin lhe ensinara, palavras na antiga língua Jotnar, Dreskir Emaiti Uarta. Dreskir Emaiti Nokli. Bantervi, Measter Ogosvart. Proteja meu coração. Proteja meus ossos. Ligados estamos nós, mestre e juramento. As runas se acenderam, brilhando com uma tênue luz púrpura, e Kalen pôde sentir sua armadura onde ela repousava no suporte em seus aposentos. Qual é a sensação? Kalen ergueu a cabeça e viu Vaeril olhando para ele, com curiosidade nos olhos. Já vi armas e ferramentas com runas, mas nunca vi nada parecido com isso. Kalen olhou para os braços, encarando as runas que brilhavam com uma tênue luz púrpura. É quase como se as runas estivessem vivas. Quando as acendo, sinto a armadura como se fosse parte de mim, uma extensão do meu corpo. É difícil descrever. Fico feliz que você não tenha derretido, disse Dan, dando de ombros e ajeitando o arco de madeira branca no colo. Kalen não se lembrava de ter visto Dan sem o arco desde que Valdrin o dera a ele. Sério, Dan? Aen lançou um olhar de desaprovação para Dan, balançando a cabeça. O quê? Você não está feliz que ele não derreteu? 3 anos. Aen inclinou a cabeça, encarando Dan. 3 anos e você não mudou nem um pouco. Acho que nem cresceu. Ei! Dan apontou com um dedo. Não precisa mencionar a altura. Eu tenho 1,80 m, sabia? Aen ergueu as sobrancelhas, com um sorriso cúmplice nos lábios. No máximo 1,80 m, disse Eric. E estou sendo generoso. Sabe de uma coisa? Dan fez beicinho. Se você vai continuar me maltratando desse jeito, vou te obrigar a ouvir meu novo valor. Dan puxou uma mochila para o colo, desabotoou as fivelas e começou a vasculhar o interior. Novo valor? O que aconteceu com as esculturas? Eric olhou para Teren e Vaeril. Ele pode fazer isso? Quer dizer, vocês podem simplesmente trocar. Teren deu de ombros. Normalmente não se faz assim, mas não há regra. O conceito tem mais a ver com a compreensão do que é preciso para criar algo antes de aprender a destruir. Embora, para ser sincero, meu interesse tenha sido despertado. Dan parou de vasculhar, tirando folhas de papel de dentro da mochila. Eu era péssimo nessas esculturas. Baldon me disse isso mais de uma vez. Acho que, à sua maneira, ele estava tentando me encorajar, mas aquele Anga é brutalmente honesto. Ele acenou com um pedaço de papel dobrado no ar. Mas descobri algo em que sou melhor. Sinceramente, achei sua escultura do Vaeril fantástica. Tarmon olhou para Vaeril, com um sorriso de orelha a orelha. Eu a guardo na minha mochila no quarto e a pego sempre que quero rir. Vaeril lançou um olhar furioso para Tarmon. Kalen coçou a barba por fazer, observando o papel na mão de Dan. Acho que você não está entendendo o propósito de um valor, Dan. A ideia não é encontrar algo em que você seja bom, mas sim se dedicar a algo e valorizar o tempo e o esforço necessários para realmente criar algo. Dan franziu a boca, pensativo. Balançou a cabeça. Não, isso não soa bem. Dan desdobrou o pedaço de papel e o estendeu à sua frente. Estalou o pescoço de um lado para o outro, depois inspirou profundamente, soltando o ar de forma exageradamente dramática. Eu chamo essa de você pode até montar um dragão, mas eu ainda sou melhor. Again. Você pode ser alto, você pode ser forte.
Você pode cavalgar um dragão, ser cantado em canções. Você pode empunhar uma espada, isso eu lhe concederei. Mas da última vez que você atirou com um arco, você matou um gato. Os ecos da última palavra de Dan se dissiparam, e o grupo permaneceu em silêncio por um instante antes de Dan e Kallen caírem na gargalhada. Kallen riu tanto que lágrimas rolaram por suas bochechas e sua barriga doeu. Mas, quando o riso diminuiu, ele percebeu que apenas ele e Dan haviam rido. Todos os outros, Aen, Tarmon, Eric, Teren e Vaeril, apenas os encaravam como se estivessem loucos. Ele, Dan, endireitou-se, inspirando profundamente pelo nariz para se acalmar, apenas para começar a rir novamente. Kallen. Dan expirou bruscamente, recompondo-se. Kallen é péssimo com arco e flecha. Agora, não estou falando de quando alguém diz que é péssimo e na verdade é muito bom. Sabe como quando Tarmon disse que era um cantor horrível e aí, 2 semanas atrás, o embebedamos e ele tinha uma voz de rouxinol de quase 2 metros? Não, não é isso. Kallen é o pior arqueiro que eu já vi na minha vida. Muito bem, Dan, disse Kallen, erguendo as mãos. Tente não enfiar a faca muito fundo. Desculpe. Outra risada ficou presa na garganta de Dan. Mas é verdade. Enfim, uma vez, quando eu e o Rist estávamos zoando Kallen, ele começou a reclamar do tamanho do alvo e da distância. Então apostamos com ele que ele não conseguiria acertar nem a porta de um celeiro. Ele fez aquela coisa que ele faz quando é desafiado. Ficou todo emburrado, fez cara feia, estufou o peito e foi pisando duro até o celeiro. Aí ele puxou a corda e soltou a flecha. A flecha não só passou voando pela esquerda do celeiro, sem falar da porta, como voou para dentro de um arbusto ali perto. Tudo o que ouvimos foi um guincho. Ele acertou um gato. Caramba! A única vez que ele acertava alguma coisa era por acidente. Dan começou a rir de novo, pressionando a mão contra a barriga. Ele errou a porta de um celeiro de verdade. Os outros trocaram olhares. Isso não tem graça, disse Vaeril, com a expressão impassível. Isso é horrível. Teren franziu os lábios. Até para você, essa é um pouco estranha. Quer dizer, Dan respirou fundo, levantando um dedo. Fechou a mão em punho e a pressionou contra os lábios. Bem, certo, fora de contexto, não é tão engraçado quanto era na hora. Acho que você tinha que estar lá. Sim, Eric assentiu, rindo. Claro. O que quer que te ajude a dormir à noite, Pim. Tarmon deu de ombros. Quer dizer, pelo menos seus dísticos rimados eram bons. Todos os olhares se voltaram para Tarmon, e todos, incluindo Vaeril, caíram na gargalhada. O quê? Tarmon olhou em volta, nervoso. O que eu disse? Eric balançou a cabeça, reprimindo o riso. É que, você escreve poesia, Tarmon. Já tentei, e daí? Todo mundo precisa de um jeito de relaxar. É só a ideia de um homem grande como você escrevendo poemas. Você parece capaz de esmagar um crânio com as próprias mãos. Agora não consigo tirar da cabeça a imagem de você curvado sobre uma mesinha, com uma caneta na mão, escrevendo os poemas de amor mais doces que o mundo já viu. Você é cheio de surpresas, Tarmon Ward. Eric se aproximou de Tarmon, inclinando a cabeça e piscando os cílios. Usou uma voz sensual. Você escreveria um poema de amor para mim, Lorde Capitão? Ah, vai se fuder. Tarmon empurrou Eric de costas, mas Eric apenas riu, e os outros riram também. Kallen também se permitiu uma risada, mas seus pensamentos continuavam divagando. Em 4 dias, o alto senhor de Ilhanara, Castor Kai, chegaria a Aravel. Devido ao aumento das forças de Loria no sul, o alto senhor estava viajando por estradas secundárias com pouco mais do que alguns guardas. Aezon, Shora e os outros queriam que Kallen voasse em Valeris para encontrar Castor Kai nos portões da cidade. Queriam que ele fizesse um espetáculo. Mas a ideia de fazer tal coisa para Castor Kai embrulhava o estômago de Kallen depois da história que Teren contará sobre o que o homem fizera com Vars e Uzanga. Mesmo com esses pensamentos afastados, Kallen estava inquieto. Segundo o grão-mestre Kalinvar, a Lua de Sangue, a mesma que havia contribuído para a destruição da Ordem, estava apenas alguns dias ou semanas de distância. Kallen e os outros haviam concordado em ajudar os cavaleiros no que quer que viesse. Mas, mesmo com tudo que Kallen aprenderá com Shora, Arken, Tassia, Atara e os outros Aquina, ele não conseguia afastar as dúvidas que o atormentavam. Cada um deles fora Draleide por décadas ou séculos antes da queda. Existiram milhares deles, e mesmo assim falharam. Que chance Kallen tinha contra o Império e a Guarda do Dragão, contra o próprio Efialtir?
Ele tentará empurrar as palavras de Atara para os reconditos mais obscuros de sua mente, mas, ainda assim, elas o atormentavam. A guarda do dragão vai te despedaçar, Kalen. Pedaço por pedaço. Eles já mataram centenas de nossa espécie. Draleides muito mais velhos e sábios que você. Um aviso de Valeris passou pela mente de Kalen, e o dragão se transformou. Conforme suas mentes se uniam, Kalen pôde ver Baldon se aproximando através dos olhos de Valeris. Kalen se virou e, ao fazê-lo, Baldon colocou a palma da mão direita sobre a testa, acenando com a cabeça para Kalen e Aen. Filhos do quebrador de correntes, Teren presa de prata. Precisamos de vocês imediatamente. Kalen gemeu ao se levantar com dificuldade, os músculos doloridos pelo treino incessante. O que foi, Baldon? O que houve? O Angan afastou a mão da testa. A Neera me procurou. A filha do quebrador de correntes está nos portões ocidentais. Ela estava parada na beira de um enorme pátio de pedra branca. Farda, Iliain e Ala à sua esquerda, Taneriana à sua direita. A floresta escura se erguia atrás de ela, enquanto à sua frente, do outro lado do pátio, as muralhas da cidade se estendiam para a esquerda e para a direita, fundindo-se perfeitamente com os penhascos de ambos os lados. As muralhas eram divididas por portões que pareciam ter sido esculpidos nos ossos de um cervo gigante, com suas pontas como chifres retorcidos para cima. E, como se tudo já não fosse surreal o suficiente, veios de uma suave luz azul serpenteavam pela pedra do pátio e das muralhas, pintando a cena com uma luz etérea. Ela se lembrou de uma vez em que quase se deixou atropelar por uma carroça enquanto contemplava as torres brancas de Midaven. Como elas pareciam insignificantes agora. Faenir roçou o corpo de ela, as orelhas em pé enquanto encarava os dois Angan que estavam diante deles. Ela os reconhecera pelas descrições de Iliain. Ao longo da jornada por Loria até Kataga e depois ao redor das costas oeste e sul de Eferia de navio, Iliain passará muitas horas ensinando a ela tudo o que sabia sobre os Angan e os druidas. Cada palavra que ele pronunciava era como um peso tirado de seus ombros. Cada detalhe que ele compartilhava sobre Andras a ajudava a compreender melhor pequenos fragmentos de si mesma e a entender melhor o que ela era. O primeiro dos dois Angan, que dissera chamar-se Gavrin, estava a poucos passos de ela. Estava coberto de pelos brancos curtos. Suas pernas eram articuladas, tinha cascos em vez de pés e chifres negros com fios de ouro cresciam em sua cabeça. Pelo que Iliain lhe ensinara, Gavrin pertencia ao clã Dvalin, o clã do veado. Foi Gavrin quem os encontrou vagando pelos confins da Floresta Negra. Assim que ela lhe contou que Kalen era seu irmão, ele os levou diretamente a Neera, que claramente pertencia ao clã Fenrir, o deus ao qual Iliain acreditava que ela tinha algum vínculo. Sua pelagem cinza era mais espessa e áspera que a de Gavrin, e suas unhas pareciam garras. Seu rosto era severo e seus dentes afiados como os de um lobo. A Neera estava sentada no chão com as pernas cruzadas e os olhos fechados. Assim como ela ouvirá e sentirá a mensagem enviada através de Loria, ela também podia sentir a que a Neera estava enviando agora. Seus dedos se curvaram para dentro e um ruído agudo perfurou seus ouvidos. Ela respirou fundo, tentando se concentrar. Imagens de um lobo gigante envolto em correntes passaram por sua mente. As correntes se romperam e foram substituídas por 3 crianças em pé sob uma árvore, com elos quebrados aos seus pés. Ela compreendeu a intenção da mensagem. Venham. Unam-se. Alcateia. Havia mais, ela podia sentir, mas não conseguia entender. Era como se ela estivesse vendo apenas fragmentos da mensagem completa. Quanto tempo isso vai demorar? Perguntou Ala, com a voz carregada de impaciência. Essa era uma das coisas que ela havia aprendido sobre a mulher durante a viagem no navio. Para alguém que já tinha visto tantos verões quanto Ala, ela tinha tanta paciência quanto uma criança de 4 anos e um temperamento à altura. Leva o tempo que for necessário. Farda estava de pé com o capuz de seu manto negro puxado sobre a cabeça. Não deseje que esta jornada termine tão depressa, Ala. Nunca se sabe, respondeu Ala. Talvez nos recebam de volta como irmãos pródigos. Acho que eles preferem nos enforcar nos portões da cidade. O tom de Iliain era plano e monótono, como sempre costumava ser. Os 3 conversaram dessa maneira durante quase todo o último trecho da jornada. Para ela, não fazia sentido. Se sabiam que vir até ali significaria o fim deles, por que tinham vindo? Ela havia pedido que a deixassem em Passagem do Rei, para que ela e Faenir pudessem fazer o último trecho da jornada sozinhos. Iliain e Ala cogitaram a ideia, mas Farda recusou categoricamente. No fim, Iliain e Ala decidiram ir aonde Farda fosse. A Neera soltou um murmúrio baixo ao abrir os olhos e se levantar. Ela curvou a cabeça para ela,
apoiando-se na perna esquerda. Baldon Stormseeker informou aos filhos do quebrador de correntes que você está aqui. A voz de Angan soava artificial. Ela fazia pausas em cada palavra como se estivesse ponderando, uma aspereza distinta marcando cada sílaba. Esperem, filhos! Ela estava prestes a perguntar a Neera o que ela queria dizer quando a Angan pressionou a palma da mão direita contra sua testa. Iliain havia dito a ela que o gesto era um sinal de respeito entre os clãs Anga. Por favor, filha do quebrador de correntes, preciso pedir seu perdão, por mim e por todo o clã Fenrir. Se soubéssemos que você ainda estava viva, teríamos vindo buscá-la. Ela não sabia o que dizer. Ela não fazia ideia do porquê a Neera continuava se referindo a ela e a Kalen como filho e filha do quebrador de correntes. O que o pai deles tinha a ver com tudo aquilo? Desculpe. Ela olhou nos olhos dourados de Neera. Não sei o que você quer dizer. Você não precisa de perdão para nada. Nunca nos vimos antes. Não. Nunca nos encontramos antes, filha do quebrador de correntes. Mas há muito que você não sabe. Ter empresa de prata explicará. Sinto muito por não termos estado lá por você, como deveríamos ter estado. Embora me aqueça o coração ver que o abençoado a manteve em segurança. A Neera curvou-se para Fainir, um rosnado baixo ressoando em sua garganta. Ela estendeu a mão e, para surpresa de ela, Fainir aconchegou-se contra ela com a familiaridade de um filhote e sua mãe. Os olhos dourados de Neera brilharam enquanto ela encarava Fainir, depois voltou seu olhar para ela. E você é do sangue guerreiro, uma guardiã de Fenrir, uma aldruida. Eu posso sentir isso em você. A boca de Neera se curvou em um sorriso que revelou fileiras de dentes afiados como navalhas, com duas presas projetando-se de cima e de baixo. Hoje é um dia de celebração. Ela não sabia o que dizer. A Neera falava como se soubesse mais sobre ela do que a própria ela. Ela estava prestes a falar quando Dvalin Angan, Gavrin, virou sua cabeça com chifres em direção aos portões. Eles vêm. Enquanto Gavrin falava, ela ficou boquiaberta, com os olhos arregalados. Um dragão coberto de escamas brancas brilhantes sobrevoava as muralhas. Parecia menor do que os que ela vira com os exércitos imperiais, mas estava muito mais perto do que jamais estiverema. O corpo da criatura era enorme. Suas asas, abertas como as velas de um navio, eram de um branco pálido com veias negras percorrendo-as. Seu pescoço era longo e musculoso, chifres do comprimento de seus braços emolduravam seu queixo e a lateral do rosto, enquanto suas garras pareciam capazes de partir um cavalo ao meio com facilidade. A criatura varreu o pátio, parecendo maior à medida que se aproximava. O coração de ela parou quando alguém, caiu das costas do dragão. Kalen! Ela deu um passo à frente e, em seguida, começou a correr, observando seu irmão despencar em direção ao chão. O pânico a dominou. Seu corpo tremia enquanto corria, com Fainir saltando ao seu lado. Ela gritou tão alto que sua voz falhou. Kalen! À medida que a figura se aproximava do chão, diminuiu o passo, uma rajada de vento a envolvendo. No instante em que seus pés tocaram a pedra branca do pátio, disparou em corrida, com o dragão pousando atrás dela. Como isso é possível? As perguntas sumiram da mente de ela quando a figura olhou para cima e ela viu o rosto do seu irmãozinho olhando para ela. Ela continuou correndo. Kalen! Kalen a atingiu com tanta força que quase a derrubou. Ele a abraçou forte, apertando-a como se tentasse tirar o ar de seus pulmões. Você está viva! Ele enterrou o rosto na curva do pescoço dela, e ela sentiu o toque úmido das lágrimas. Ela o abraçou ainda mais forte. É claro que estou viva. Como se ela não tivesse dito nada, Kalen continuou repetindo a mesma coisa. Você está viva. Ela agarrou a parte de trás da camisa de Kalen, abraçando-o com tanta força que temeu que ele pudesse se partir. Então, ela se afastou, levando as mãos ao rosto dele. Lágrimas escorreram por suas bochechas. Pensei que você estivesse morto. Naquele dia, pensei que você estivesse em casa quando pegou fogo. Ela sentiu um nó na garganta. Foi assim que eles morreram. Estou aqui. Ela puxou Kalen para perto, acariciando a nuca dele, passando os dedos pelos cabelos. Ele tremia contra ela. Estava maior do que da última vez que o vira, os ombros mais largos, os músculos mais definidos. O rosto também mudará. Parecia mais duro, mais frio. Mas, acima de tudo, a maior mudança era o jeito como ele a abraçava. Nunca a abraçara assim antes, como se nunca mais fosse soltá-la. Lágrimas ardiam nos olhos de ela enquanto ela apertava o irmão ainda mais contra si, encostando a cabeça dele em seu ombro.
Estou aqui, estou aqui, estou aqui. Um rosnado baixo soou à direita. Ela se afastou, enxugando uma lágrima da bochecha de Kallen. Eu não sou a única aqui. Não. Fain. Kallen quase terminara de dizer o nome de Fainir quando o pinheiro-lobo caiu sobre seu peito e o derrubou no chão. Ela sorriu enquanto observava Fainir rolar sobre a pedra com Kallen, lambendo o rosto do irmão como fazia desde filhote. Olá, irmãzinha. O corpo de ela se contraiu, seus músculos se tensionaram. Seu sangue gelou nas veias. Ela não queria levantar a cabeça. Aquela voz, não pode ser. Ela respirou fundo e então olhou. O coração de ela palpitava e acelerava ao mesmo tempo, seu estômago embrulhou e suas pernas fraquejaram. Ela caiu no chão, tremendo, lágrimas escorrendo livremente enquanto olhava para um rosto que sabia que nunca mais veria. Não. Ela balançou a cabeça, sua visão embaçada pelas lágrimas. Não é possível. Não pode ser você. Não pode. Aen abaixou-se e passou os braços em volta de ela, erguendo-a delicadamente. Ela tremia enquanto ele a segurava, suas pernas lutando para sustentar seu próprio peso. Aen olhou-a nos olhos. É sim. Ele a puxou para um abraço apertado e ela desabou. Soluçou e se contorceu, enterrando o rosto no ombro do irmão e sacudindo para frente e para trás. Não pode ser você. Por favor, não deixe que isso seja uma armadilha. Não é truque, sussurrou Aen enquanto a abraçava, envolvendo-a com os braços com facilidade, sua mão segurando a nuca dela, assim como ela fizera com Kallen. Ela fungou e soluçou, lágrimas misturadas com ranho enquanto virava o rosto, olhando para o rosto do irmão. Sua voz tremia ao falar. Aen. Aen assentiu com a cabeça, um sorriso fraco tocando seus lábios, e isso foi tudo que bastou para ela desabar novamente. Ela permaneceu assim, chorando em seus braços por um tempo que pareceu uma eternidade, e ele a abraçou. Assim que conseguiu estancar as lágrimas, ela se inclinou para trás e viu Aen sorrindo para ela. Ela havia se esquecido de como ele era alto. Apenas uma pergunta lhe veio à mente. Como? Aen retirou a mão das costas dela e enxugou uma lágrima da bochecha. Essa é uma resposta que levará algum tempo. Assim que entrarmos, podemos tomar um hidromel e sentar perto da lareira. Contarei tudo a você. Ela tentou esboçar um sorriso enquanto fungava com o nariz agora entupido. Eles têm hidromel. Aen riu, dando mais um abraço em ela. Diminua suas expectativas. Ele a apertou uma última vez, depois recuou, olhando para onde Kallen ainda tentava, sem sucesso, afastar Fainir. Aquela não pode ser Fainir. É Fainir. Ela enxugou as lágrimas e o catarro do rosto com as costas da mão e, em seguida, esfregou-os nas calças. As calças precisavam ser lavadas de qualquer maneira. Ele é quase tão grande quanto um cavalo. Também tenho muita coisa para contar. Ela encarou Aen, traçando cada linha de seu rosto, cada ruga e vinco. Ela se perguntava se aquele portal, ou barreira, ou o que quer que tivessem atravessado para revelar aquele lugar estivesse manipulando sua mente. Parecia real. Era como se fosse real. Mas mesmo que fosse uma ilusão, ela não se importava. Ela tinha conseguido ver seu irmão uma última vez. Isso era tudo. Muito bem. Já chega, Fainir. Kallen riu, o que só animou ainda mais Fainir. Após um instante, o pinheiro-lobo permitiu que Kallen se levantasse. A sensação de euforia, a sensação de matilha, de família, que passou da mente de Fainir para a de ela fez o coração dela brilhar. Uma felicidade pura e irrestrita ardia dentro dele, e essa alegria só aumentou quando Fainir se virou e viu Aen. Nem mesmo Aen, com todo o seu porte físico e musculatura, conseguiu se manter de pé quando Fainir o derrubou contra a pedra. Não acredito que seja você. Ela se virou e viu Kallen olhando fixamente para ela. Foi só então que ela percebeu que o verde de suas íris havia desaparecido, substituído por um tom lilás pálido. Sou eu. Um sorriso suave surgiu nos lábios de ela enquanto ela olhava para o irmãozinho, embora, pequeno, já não fizesse tanto sentido. Você cresceu. Ela tocou a bochecha dele, olhando em seus olhos. Mudou. Kallen levou a mão ao rosto e a repousou sobre a de ela. Você também. Ele se inclinou um pouco mais para perto. Você já bateu o nariz algumas vezes. Ele inclinou a cabeça para o lado, os olhos semicerrados ao observar a cicatriz que a garra de Uruk deixará na lateral da cabeça dela. Ele estendeu a mão para tocar a marca. E o que diabos aconteceu ali? Acho que você vai encontrar outra pessoa que bateu no meu nariz. Ela se afastou,
franzindo a testa. Um rosnado profundo e visceral surgiu ao lado de ela, e ela sentiu os pelos de Fainir se eriçarem. Ela se virou para ver o dragão branco parado diante dela. De perto, era enorme. Seus ombros eram 3 vezes mais largos que os de um cavalo, e suas mandíbulas pareciam capazes de dilacerar Fainir com uma única mordida. O dragão inclinou a cabeça, as narinas escamosas dilatadas. Observou-a com olhos lilás pálidos que brilhavam com inteligência. De certa forma, o dragão parecia quase régio, ao mesmo tempo que transmitia a sensação de ser uma criatura de completa e absoluta destruição. Ela é Valeris. O dragão bufou uma baforada de ar quente sobre ela, jogando seus cabelos para trás e para cima. Ela estendeu a mão aberta e Valeris pressionou a ponta do focinho contra a palma dela. Suas escamas estavam frias ao toque a princípio, mas logo um calor emanou delas. Pareciam duras como pedra. Ele é incrível. Em tudo que vira desde que deixará a clareira, os Urax, os Angan, magos, exércitos de elfos, ela nunca vira nada parecido com Valeris. Um dragão. Um dragão de verdade, vivo e respirando. Ele é. Kalen encarou o dragão com orgulho. Deu um sorriso discreto e então olhou para Fainir, que havia se afastado de Aen e se aproximava cada vez mais de Valeris, com os pelos eriçados e um rosnado profundo ressoando em sua garganta. Acho que Fainir não tem tanta certeza assim. Os olhos de Valeris se voltaram para Fainir, e ele abaixou o focinho bem em frente ao pinheiro-lobo que rondava. Mesmo com o tamanho que Fainir havia atingido, ele parecia um filhote perto do dragão. As duas criaturas se encaravam, ambas esperando que a outra fizesse um movimento. Ela podia sentir a apreensão de Fainir. Aquela era uma criatura que ele sabia que poderia matá-lo com a mesma facilidade com que Fainir mataria um rato, e ainda assim o pinheiro-lobo se colocava entre ela e o dragão sem hesitar um instante. Isso lembra alguém daquela vez em que Fainir encarou o cavalo quando ainda era filhote. Aen cruzou os braços, sorrindo enquanto observava Fainir e Valeris. Não acho que isso vai terminar da mesma forma, disse Kalen, cruzando os braços da mesma maneira que Aen. Valeris não se assusta tão facilmente quanto um cavalo. Valeris inclinou a cabeça para frente e cutucou Fainir de lado com o focinho, o que só provocou um rosnado mais profundo do lobo-pinheiro. Kalen e Aen caíram na gargalhada quando o lobo-pinheiro quase saltou de sua pelagem ao ouvir uma lufada de ar quente soprar sobre ele. Ela ficou parada por um instante, observando seus irmãos enquanto eles observavam Fainir e Valeris. Lágrimas voltaram a arder nos cantos de seus olhos, enquanto um sorriso se curvava em seus lábios. Ela poderia ter ficado ali para sempre, naquele momento perfeito, e teria ficado se não tivesse visto figuras emergindo dos portões da cidade. Um grupo de 7. Ela olhou para Kalen. Quem é aquele? Amigos, disse Kalen com um sorriso irônico. À medida que o grupo se aproximava, ela conseguia distinguir alguns rostos. Um deles era um Angan do clã Fenrir. Outro era tão alto quanto Aen, com ombros da mesma altura. Mas então ela viu mais alguém. Kalen, é aquele. Ela Brier. O sorriso no rosto de Dampin se alargou de orelha a orelha. Ela viu o brilho em seus olhos que sempre significava que ele estava prestes a dizer alguma besteira. Finalmente sentiu tanta saudade que não conseguiu ficar longe. Sim. Que idiota! Ela balançou a cabeça e riu, puxando Dan para um abraço caloroso. Ele era uma peste, sempre fora. Não lhe saía uma palavra sequer da boca. Quando todos eram mais jovens, a mãe de Ela, e Linda Pin, e Eliavel sempre pediam a ela e Aen que cuidassem de Kalen, Rist e Dan. Mesmo naquela época, Dan era um problema. Mas ele sempre cuidava de Kalen, sempre. E ela o amava por isso. É bom te ver também, Dan. A força do abraço de Dan pegou ela um pouco de surpresa. Mas então ele se afastou, olhou para ela e disse, nossa, esse nariz já viu dias melhores. Você quer um que combine? Calma, calma. Dan ergueu as mãos abertas em sinal de defesa. Eu só estava dizendo. Ela balançou a cabeça para Dan, depois olhou por cima do ombro dele para ver um rosto que ela realmente não esperava. Teren. O elfo deu a ela um sorriso fraco. Ela só havia conversado com ele 1 ou 2 vezes antes, mas havia ficado admirada e ouvido suas histórias inúmeras vezes. Para sua surpresa, Teren a puxou para um abraço. Não foi um abraço tão caloroso quanto os de Kalen, Aen ou Dan, mas ela não esperava nenhum abraço do elfo. Que bom saber que você está bem. Havia algo no jeito como Teren a olhava que incomodava ela. Suas palavras eram sinceras, mas havia algo mais, uma tristeza. Kalen se aproximou de ela, Teren e Dan,
os outros recém-chegados que estavam alguns metros atrás. Kallen olhou para ela como se estivesse vendo um fantasma, o que ela imaginou que ele fosse. Ele balançou a cabeça, sorrindo. Ainda não consigo acreditar que você está aqui. Tenho tantas perguntas. O que aconteceu? Como você chegou aqui? Quem está com você? Acho que a sugestão de Ayn. Ela deixou seu olhar se demorar em Ayn por um segundo. Ela esperava que aquela ilusão se dissipasse, que ele desaparecesse. Mas ele ainda estava lá, coçando a cabeça de Faenir. Desculpe, disse ela a Kallen, recompondo-se. Acho que a sugestão de Ayn, de uma fogueira aconchegante e um hidromel, seria uma boa ideia se formos contar histórias. Estamos viajando há muito tempo. Ela gesticulou para Yana, Tanner, Farda, Iliain e Ala, que estavam a uns 6 metros de distância de onde ela os deixará quando correrá até Kallen. Enviamos uma carta para Ezon Virandrar. Meses atrás. Enviamos para o contato dele em Argona. Achei que ele a teria recebido enquanto estávamos viajando. Coren disse que você estaria com ele. Ele está aqui. Kallen olhou de ela para Teren. Ele está aqui, mas nunca recebemos uma carta. A voz de Kallen se perdeu enquanto ele encarava Teren. O elfo olhava para o chão. Algo mudou na expressão de Kallen, e ela achou ter visto um brilho emanando de seus olhos. Atrás dele, Valerie se afastou de Faenir, fixando o olhar em Teren e Kallen. Teren, recebemos cartas de Aren meses atrás. Eu me lembro. A Ezon recebeu uma carta de Dalen nos contando o que aconteceu em Duradur, e recebemos muitas outras desde então. Teren assentiu lentamente. Ele fez isso, e nós temos. A mandíbula de Kallen se contraiu, e ela percebeu a raiva nele. Não era a raiva petulante do garoto que ela conhecera, havia aspereza nessa raiva, uma violência. Kallen sempre se irritava facilmente, mas no fundo era um menino doce. Ela não via nada dessa doçura agora. Teren, o que você não está me dizendo? O elfo sugou as laterais das bochechas, depois ergueu o olhar para encontrar o de Kallen. Desculpe, Kallen. Ela deu um passo para trás quando os olhos de Kallen irradiaram uma luz púrpura profunda, com tênues névoas luminescentes subindo no ar. O que diabos? Valerie se moveu, ficando de pé sobre Kallen, com um murmúrio baixo na garganta. Kallen deu um passo em direção a Teren. Toda sua postura mudou em questão de instantes. Sua voz estava aguda, seu corpo tenso. Desculpe pelo que, Teren. Ayn olhou para ela, com preocupação nos olhos. Teren engoliu em seco, mas manteve o olhar fixo em Kallen. Depois que você foi para o norte em busca de Riste, quando recebemos a carta, decidimos não lhe contar. Se você tivesse ido atrás dela, Kallen, a guarda do dragão teria lhe despedaçado. Eu sinto muito. Achamos melhor esperar e trazê-la para você quando fosse seguro. Eu não queria esconder isso de você. Me desculpe, Kallen. Kallen encarou Teren, seus olhos brilhando. Valerie imitou Kallen, pairando sobre ele, os lábios se curvando para trás, revelando fileiras de dentes afiados como navalhas. Você sabia que ela estava viva. Havia algo frio na voz de Kallen que fez os pelos de ela se arrepiarem. Você sabia que ela estava viva e me deixou pensar que ela estava morta. Um tremor se instalou nas palavras de Kallen, e uma única lágrima rolou por sua bochecha, brilhando na luz púrpura de seus olhos. O que lhe dava esse direito? E se ela tivesse morrido, Teren? Kallen se moveu até que seu rosto ficasse a poucos centímetros do de Teren. E se ela tivesse morrido? Os músculos de sua mandíbula se tensionaram, suas mãos se fecharam em punhos ao lado do corpo. Eu confiei em você. A Ezon sempre tentou me manipular. Mas eu confiei. Um breve silêncio se seguiu, antes que a voz de Kallen se transformasse em um rosnado profundo. Onde ele está? Kallen, não faça isso. Só vai. Onde ele está? Rugiu Kallen, sua voz se misturando ao trovão primordial que irrompeu das mandíbulas de Valerie. Juntos, seus rugidos sacudiram o ar. Teren encarou Kallen, mas não disse nada. A tristeza e a culpa nos olhos do elfo eram avassaladoras. Outro jovem, que viera da cidade com Dan, deu um passo à frente. Seu cabelo era loiro escuro e ele tinha porte atlético, com os punhos de 2 espadas projetando-se sobre os ombros. Kallen, respire. Muito bem. Não deixe que ele te torça assim. Kallen virou a cabeça. Não, Eric. Desta vez ele foi longe demais. Ele olhou para o Angan que estava ao lado de Eric. Baldon, onde está a Ezon Virandrar?
Esson estava de pé na câmara principal de Mitnírio, com os braços cruzados e as costas voltadas para as portas. Ele olhava para a mesa de pedra branca no centro do espaço, a luz da lua que entrava pelo óculo acima intensificando o brilho suave da pedra eriniana que marcava cidades e províncias do mapa esculpido na mesa. Ele estivera ali por horas enquanto a triarquia e os éforos discutiam acaloradamente sobre quantos guerreiros cada reino contribuiria para a cerimônia de boas-vindas quando Castor Kai chegasse em 4 dias. Passará tanto tempo longe de Aravel que se esquecera de como eram realmente os governantes élficos. 2 dos cavaleiros, Ildris e a irmã Capitã Huon, estavam do outro lado da mesa, com fileiras de janelas em arco na parede atrás deles. Kalimvar queria que os cavaleiros participassem da recepção a cada um dos principais líderes, e por isso Huon e Ildris foram convidados a se juntar às discussões. A expressão de Ildris não mudou nem uma vez, mas a Esson podia ver a crescente frustração no rosto de Huon. No pouco tempo que a conhecia, aprenderá que ela não era o tipo de pessoa que tolerava discussões desnecessárias. E quanto aos que juraram lealdade aos Draleide? Turivir olhou para Esson, seus cabelos prateados repousando imóveis contra suas vestes carmesim e douradas. E quanto a eles, disse a Esson com um suspiro, tentando ao máximo disfarçar sua frustração. Precisamos de representação igualitária dos 3 reinos. Os 3 lhe presentearam com guerreiros juramentados. Eu diria que 200 de cada reino deveriam estar em exibição. E então um número igual de humanos. Lunitir concedeu ao jovem ferreiro, Valdrin, 53 de nossos próprios ferreiros para auxiliar na produção da nova armadura. Arduran forneceu 55 ferreiros, acrescentou Baralas. Que diabos isso importa? Ouviram-se exclamações de espanto entre os éforos reunidos com a explosão de Huon. A mulher estava de pé, em sua elegante armadura verde de sentinela, com as mãos estendidas à frente. As únicas 2 pessoas na sala que não se chocaram foram outro cavaleiro, Ildris, e a rainha Utrian, que permanecia com um sorriso torcido nos lábios. Os 2 reis, Silmirin e Galdra, encararam Huon, com expressões de choque e irritação estampadas no rosto. Até eles sabiam que não tinham qualquer influência sobre um cavaleiro de Achiron. Irmã Capitã Huon. A segunda Arduran Efori, Liritain, deu um passo em direção a Huon, mas, em vez disso, se viu encarando a figura de ombros largos de Ildris. O homem emanava uma frieza intensa. Parecia que Liritain estava prestes a desafiá-lo, mas um estrondo alto soou no corredor do lado de fora. A Esson se virou para a porta, os pelos da nuca se eriçando ao sentir alguém extraindo energia da centelha. Ao seu redor, viu os Efori e os governantes élficos trocarem olhares. Saiam da frente. A Esson reconheceu a voz de Kalen ecoando pelo corredor. Alguns segundos se passaram, e então as portas da câmara principal se abriram com tanta força que se chocaram contra as paredes. Os 6 guardas élficos se posicionaram de cada lado, com os olhos fixos em Kalen enquanto ele caminhava a passos largos em direção a Esson. Um rugido ecoou pelo céu noturno lá fora. Os olhos do jovem brilhavam com uma luz púrpura que se espalhava, seguindo a cada movimento. Kalen encarou a Esson, seu olhar inabalável. A Esson podia sentir a fúria dentro dele. Ondas de energia pulsavam de Kalen, ondulando para fora, seu corpo vibrando com a centelha. Kalen, o que houve? Você sabia que ela estava viva. Kalen golpeou o peito de Esson com as mãos. O golpe, potencializado pela centelha, fez Esson cambalear para trás. Ele se chocou contra a mesa de pedra, o ar escapando de seus pulmões. Com a fúria crescendo dentro dele, Esson se ergueu com dificuldade. Abriu-se para a centelha, puxando fios de ar como ousa. Esson interrompeu a frase. A centelha havia desaparecido. Kalen o havia protegido. Como eu ouso, rugiu Kalen. Ele se moveu até ficar a poucos centímetros de Esson, as narinas dilatadas, o peito arfando. Você me fez acreditar que minha irmã estava morta para que eu entrasse no seu jogo. Para você, eu sempre fui apenas um fantoche. Alguma coisa do que você me disse era verdade. Kalen balançou a cabeça, um sorriso perverso nos lábios. Não acredito que deixei você me manipular. Eu confiei em você. Esson encarou o brilho pulsante dos olhos de Kalen. Não havia nada que ele pudesse dizer. Teren devia ter contado a Kalen. Esson não queria esconder a notícia sobre ela de Kalen, mas não teve escolha. Kalen já havia provado ser imprudente quando as pessoas que amava estavam em perigo. Se Esson tivesse lhe contado que ela estava viva, Kalen teria voado direto para as mãos da guarda do dragão. Mas nem mesmo esse conhecimento apagou a culpa que corroía o coração de Esson enquanto ele olhava para Kalen. Acabou para mim, Esson. Vou lutar porque há pessoas que precisam de mim.
Mas chega de ser seu fantoche. A voz de Calen era firme, mas uma fúria gélida emanava dele. Ele sempre fora impulsivo, mas Aeson sabia disso. Era a fúria de um dragão. Eu te odeio por ter dado razão a Artim Valdok. Calen encarou Aeson por mais um instante, depois contornou a mesa de pedra, ignorando todos os outros. Passou por Huon e Ildris e caminhou em direção às janelas em arco. Calen, pare! Aonde você vai? Você não pode ir atrás dela. Para tentar descobrir a verdade, respondeu Calen. Ele parou em uma das janelas em arco. Diga a ela que sinto muito e que voltarei em alguns dias. Ela está aqui. Calen! Aonde você vai? Não seja idiota. Sem dizer mais nada, Calen saltou do parapeito da janela, com fios de ar rodopiando ao seu redor, e o rugido de Valeris rasgou o céu. Aeson estava na ponte que ligava Lura ao resto da cidade. As chamas das lanternas ao longo do parapeito projetavam sombras trêmulas sobre a pedra. Ele respirou fundo e lentamente, observando Teren e os outros se aproximarem. Eu tive que fazer isso, Aeson. Aeson percebeu o peso da culpa nos olhos de Teren. Ele nunca quisera colocar Teren naquela situação. Teria sido muito mais fácil se tivesse sido ele, e não Teren, quem tivesse encontrado aquela carta. Aeson não se importava que Calen odiasse enquanto Calen estivesse vivo. Ele podia suportar esse fardo. Está tudo bem. Eu entendo. Onde ele está? Foi embora. Não sei para onde. Ele disse que volta em alguns dias. Enquanto Teren começava a falar, o irmão de Calen, Arden, passou por ele. Metal líquido jorrou de seu peito e se espalhou por seu corpo, percorrendo seus braços e pernas, transformando-se em uma armadura sentinela. Aeson mal teve tempo de reagir antes que o homem lhe golpeasse o peito com os punhos, e em seguida, agarrasse sua camisa com as duas mãos. Arden o ergueu no ar com a facilidade de um homem que levanta uma criança e o arremessou contra o parapeito da ponte. Aeson fez uma careta e ofegou em busca de ar quando uma dor lancinante irrompeu em suas costas, e o ar lhe faltou os pulmões. Ele tentou alcançar a centelha, mas, ao fazê-lo, Arden apertou seus punhos blindados em torno da camisa de Aeson. Tente! Eu quebro seu pescoço antes que qualquer magia saia do seu corpo. Desde que o irmão de Calen emergiu com ele das terras queimadas, Aeson só o vira calmo e ponderado. Mas então, quando Arden ergueu Aeson, tudo o que viu nos olhos do homem foi puro ódio. Se você pensar em mentir para o meu irmão de novo, em usá-lo, ou em corrompê-lo, ou manipulá-lo, eu vou te destruir. O aperto de Arden se intensificou novamente. Seu olhar era inflexível. Entendeu? Aeson encarou o homem, encontrando seu olhar. A dor nas costas queimava sua espinha e descia pelas pernas, mas ele manteve o rosto impassível. Arden aproximou o rosto. Acho que você não entendeu. Não me importa quem você seja. Não me importa qual seja o seu nome. As únicas pessoas que importam para mim neste mundo são aquela que você acabou de ferir e aquela que você deixou para morrer. Preciso que você me ouça com muita atenção. Eu vou te matar. Vou cravar minha lâmina da alma no seu coração frio e negro. Arden aproximou ainda mais o rosto. Entendeu agora? Ali, naquela ponte, foi a primeira vez em muito tempo que Aeson sentiu medo no coração. O olhar de Arden não era o de um homem que fazia uma ameaça vazia. Aeson não temia a morte. A morte era inevitável. Mas se sua vida fosse ceifada por uma lâmina da alma, ele jamais sentiria novamente o toque da mente de Liara. Preciso que você fale. Um tremor escapou do tom firme de Arden. Eu entendo. Arden soltou um suspiro pelas narinas, assentindo lentamente. Bom. O cavaleiro deitou Aeson sobre a pedra, encarando nos olhos. Não se aproxime da minha irmã. Dito isso, Arden passou por Aeson como se nada tivesse acontecido. Aeson soltou um suspiro agudo, com o coração disparado. Há mais alguma coisa, disse Teren, mal dando a Aeson tempo para respirar. A expressão do elfo era sombria. Ele gesticulou para trás, na direção de onde Tarmon, Eric, Vaeril, Baldon e Aneera estavam. Ao lado deles, estava uma jovem de cabelos dourados e um lobo quase do tamanho de um cavalo. Ele não tinha dúvidas de que a mulher era ela. Ela encarou Aeson com uma intensidade inabalável. Ao lado dela, os pelos do lobo se eriçaram e seu focinho se enrugou em um rosnado, revelando suas presas. Mas não era para ela que Teren a havia apontado. Ao lado dela estavam um homem e uma mulher, lado a lado, junto com outras 3 pessoas, todas com os capuzes puxados para baixo. Aeson reconheceu o homem imediatamente. Taner.
Aeson. Tanner assentiu. Aeson viu a decepção estampada no rosto do homem. Uma das 3 figuras encapuzadas soltou um suspiro. Melhor acabar logo com isso. Uma fúria cresceu no peito de Aeson quando a figura abaixou o capuz, e o olhar de Aeson recaiu sobre o rosto de Farda Kirana.